O edifício Joelma, erguido em meio ao efervescente centro financeiro de São Paulo, não é apenas um marco urbano, é um símbolo de tragédia, dor e mistério. Quando o sol se põe e as sombras se alongam, as luzes frias dos escritórios agora reconstruídos iluminam corredores onde ecos de vidas ceifadas ainda parecem ressoar. O incêndio que consumiu o prédio em 1º de fevereiro de 1974 não apenas transformou o Joelma em um símbolo de horror, mas também deu origem a uma série de relatos sobrenaturais que continuam a instigar a imaginação e o medo. Para entender a profundidade desse mistério, é necessário voltar no tempo e explorar o terreno onde o edifício foi erguido, bem como as tragédias que assombram cada um de seus tijolos. O crime do Poço, o passado macabro antes do Joelma. Muito antes de o edifício Joelma dominar o horizonte de São Paulo, uma outra tragédia marcou o local. Nos anos 1940, o terreno onde hoje se ergue o prédio era ocupado por uma residência que seria palco de um crime horrendo, mais tarde conhecido como o crime do Poço. Paulo Ferreira de Camargo, um jovem professor de Química da Universidade de São Paulo, vivia na casa com sua mãe, Benedita, e suas duas irmãs, Maria Antonieta e Cordélia. No entanto, em novembro de 1948, a pacata vida da família Camargo seria abruptamente interrompida por um ato de violência que chocaria o país. Paulo, de maneira fria e calculada, assassinou sua mãe e irmãs e ocultou seus corpos em um poço que ele mesmo havia cavado no quintal da casa. O pretexto para a construção do poço era a instalação de uma fábrica de adubos, mas, na realidade, Paulo o havia escavado para esconder os corpos. Dias após o desaparecimento das mulheres, a polícia começou a investigar as suspeitas dos vizinhos, incomodados pela ausência súbita da família. Durante as investigações, os corpos foram encontrados dentro do poço, envoltos em panos pretos, amarrados e dispostos de cabeça para baixo. Ao ser confrontado pela polícia, Paulo pediu para ir ao banheiro e, ao se trancar no cômodo, tirou sua própria vida com um tiro. O crime brutal deixou a cidade em choque, e as motivações de Paulo nunca foram completamente esclarecidas. Algumas teorias sugerem que ele sofria de desequilíbrios mentais, enquanto outras apontam para um possível envolvimento com práticas ocultistas, alimentando rumores de que o local havia sido amaldiçoado. Apesar de o local exato do crime não coincidir precisamente com o terreno onde o Joelma foi construído, a casa ficava a uma quadra de distância. Muitos acreditam que os horrores perpetrados por Paulo Ferreira lançaram uma maldição sobre a área. A destruição da casa nos anos 1950 não apagou a memória do crime. E, para os mais supersticiosos, essa seria a primeira semente de uma tragédia maior que estava por vir. O edifício Joelma foi inaugurado em 1971, com sua estrutura moderna abrigando o Banco Crefisul de Investimentos, além de vários outros escritórios. O prédio, com 25 andares, era uma representação do crescimento econômico e da modernidade que caracterizava São Paulo na época. No entanto, apenas 3 anos após sua inauguração, o Joelma se tornaria palco de uma das maiores tragédias da história do Brasil. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar iniciou um incêndio que se espalhou rapidamente pelos escritórios. O fogo encontrou um terreno fértil nas divisórias de madeira, móveis inflamáveis e cortinas, propagando-se com uma rapidez assustadora. O edifício, construído sem sprinklers e sem rotas de evacuação adequadas, logo se transformou em uma armadilha mortal para os cerca de 756 ocupantes que estavam no prédio naquele momento. Em questão de minutos, a fumaça tóxica encheu os corredores e escadas, bloqueando as principais rotas de fuga. Os elevadores, utilizados por muitos em um momento de pânico, pararam de funcionar devido ao corte de eletricidade, transformando-se em câmaras mortais. O calor intenso e a fumaça asfixiante forçaram muitas pessoas a tomar decisões desesperadas. Vítimas se jogavam das janelas em tentativas desesperadas de escapar do fogo, mas a maioria desses saltos resultava em mortes instantâneas devido ao impacto. Um dos episódios mais trágicos foi o caso de uma mãe que, presa no 15º andar com seu bebê, tomou a decisão angustiante de jogar a criança pela janela antes de saltar ela mesma. O bebê, milagrosamente,
sobreviveu ao impacto, mas a mãe não teve a mesma sorte. A cena chocou os espectadores que assistiam horrorizados do lado de fora do prédio, impotentes diante da calamidade que se desenrolava diante de seus olhos. O fogo continuou a consumir o prédio por mais de 4 horas. Bombeiros e equipes de resgate lutaram incansavelmente para conter as chamas e salvar aqueles que ainda estavam presos nos andares superiores. Escadas magiros foram usadas para alcançar os ocupantes nos andares mais altos, mas essas escadas só conseguiam alcançar até o 15º andar. Helicópteros foram chamados para resgatar pessoas do terraço, mas o prédio não tinha heliponto, dificultando o trabalho das equipes de resgate. No final do dia, 187 pessoas perderam a vida no incêndio, muitas delas morrendo asfixiadas pela fumaça ou carbonizadas pelas chamas. Entre os corpos, estavam os das 13 almas, um grupo de pessoas que tentou escapar pelo elevador, mas acabou preso dentro dele. Seus corpos foram encontrados carbonizados e irreconhecíveis, e eles foram enterrados juntos em um túmulo coletivo no cemitério São Pedro. O túmulo das 13 almas logo se tornou um ponto de peregrinação. Visitantes relatavam ouvir gritos vindos do túmulo e ver vultos estranhos no cemitério durante a noite. Acreditando que as almas das vítimas ainda estivessem sofrendo, as pessoas começaram a deixar copos de água sobre o túmulo, uma prática que se mantém até hoje. Segundo a crença popular, a água ajudaria a apagar o fogo que ainda consumia simbolicamente essas almas, oferecendo-lhes algum alívio em seu tormento eterno. Com o passar dos anos, a lenda das 13 almas se consolidou como uma das mais populares do folclore urbano de São Paulo. Muitos afirmam que as almas dessas vítimas continuam a assombrar o local do antigo Joelma, bem como os arredores. Relatos de gritos, portas que se abrem sozinhas e vultos misteriosos são comuns entre os que trabalham no edifício hoje rebatizado de Edifício Praça da Bandeira. O mais perturbador desses relatos é a aparição de uma mulher vestida de branco que supostamente flutua pelos corredores do prédio, especialmente no subsolo, onde alguns dos sobreviventes afirmam ter visto algo impossível de explicar. O caso de Volkmar e as psicografias de Chico Xavier. Entre as vítimas do incêndio, uma história ganhou notoriedade especial. A de Volkmar Carvalho dos Santos, uma jovem de apenas 21 anos que trabalhava no setor de processamento de dados de um banco no 23º andar do Joelma. No dia do incêndio, Volkmar, junto com alguns colegas, tentou escapar pelas escadas, mas foi impedida pelo caos e pela fumaça. Subindo até o terraço na esperança de um resgate por helicóptero, ela acabou morrendo asfixiada pela fumaça. Meses após a tragédia, a mãe de Volkmar recebeu uma carta psicografada pelo famoso médium Chico Xavier. Nessa mensagem, Volkmar detalhava os últimos momentos de sua vida, descrevendo o incêndio como um chamado inevitável que parecia vir de algo além da compreensão humana. Ela também relatava ter encontrado paz no momento de sua morte, uma mensagem que trouxe algum alívio para sua família, mas que também deixou muitos intrigados com o aspecto espiritual por trás do evento. O relato psicografado de Volkmar inspirou o filme Joelma, 23º andar, lançado em 1979, que dramatizou não apenas a tragédia do incêndio, mas também o suposto contato espiritual da jovem com sua família após a morte. Durante as filmagens, os próprios membros da equipe relataram estranhos eventos no set, como quedas inexplicáveis de equipamentos e ruídos misteriosos que pareciam vir de partes desertas do local. O Joelma nos dias de hoje, um prédio assombrado. Após o incêndio, o edifício Joelma foi completamente reformado e reinaugurado com o nome de Edifício Praça da Bandeira. No entanto, mesmo após décadas de renovação e modernização, a reputação sombria do prédio persiste. Relatos de eventos sobrenaturais continuam a ocorrer, e muitos que trabalham ou visitam o edifício falam de uma atmosfera pesada e opressiva. Funcionários relatam ouvir barulhos estranhos, como passos ecoando nos corredores e portas que se fecham ou se abrem sozinhas. Alguns relatam sentir uma presença estranha, como se estivessem sendo observados, especialmente quando trabalham no edifício após o expediente. O ar parece mais pesado, como se o ambiente ainda guardasse o sofrimento das vidas perdidas naquela manhã fatídica de fevereiro de 1974. No subsolo,
onde se localizam os estacionamentos e depósitos do edifício, o clima é particularmente perturbador. Um dos relatos mais repetidos é o de um motorista de entregas que estava aguardando seu ajudante durante uma entrega noturna. Sozinho dentro de sua perua Kombi, ele avistou uma mulher vestida de branco flutuando pelo estacionamento. Ela parecia não tocar o chão, movendo-se lentamente até desaparecer atrás de uma parede. Atordoado, o motorista deixou o veículo e subiu rapidamente até o andar superior, onde encontrou seu ajudante. Desde então, ele jurou nunca mais realizar entregas noturnas naquele local. Outro relato igualmente perturbador vem de uma assistente de escritório que, certa noite, estava organizando documentos sozinha após o expediente. Ela se deparou com um barulho de passos vindo da antessala, como se alguém estivesse circulando pelo local. Ao verificar, não havia ninguém. No entanto, os passos continuaram e, ao se virar, ela viu uma figura feminina flutuando rapidamente pelo corredor. Aterrorizada, a assistente pegou suas coisas e saiu do prédio às pressas, pedindo demissão pouco tempo depois e recusando-se a trabalhar em qualquer edifício que tivesse ligações com o Joelma. Esses eventos sobrenaturais não se limitam apenas ao subsolo ou às áreas de menor tráfego. Relatos de fenômenos paranormais já aconteceram até em escritórios completamente ocupados durante o dia. Certas salas, segundo funcionários, apresentam quedas inexplicáveis de temperatura e súbitas correntes de ar frio, mesmo sem janelas abertas ou sistemas de ventilação. Outros relatam ouvir sussurros, vozes distantes ou sentir toques leves nas costas quando não há ninguém por perto. Há uma história, amplamente comentada entre os que trabalham no prédio, sobre uma reunião de advogados que foi interrompida por uma presença inexplicável. Durante a reunião, que acontecia em uma sala de conferências no 15º andar, os presentes começaram a ouvir batidas insistentes na porta. Ao abrir a porta, ninguém estava do lado de fora, mas as batidas continuaram, cada vez mais altas e rápidas. Desconcertados, os advogados encerraram a reunião abruptamente, e um deles jurou ter visto uma figura escura no canto da sala, observando-os. Desde então, essa sala é evitada por alguns funcionários. As 13 Almas e o cemitério São Pedro. O incêndio do Joelma gerou uma das lendas urbanas mais persistentes de São Paulo, ligada diretamente ao misterioso túmulo das 13 Almas. Após o desastre, os corpos de 13 pessoas, encontrados presos em um elevador, estavam tão queimados que não puderam ser identificados. Eles foram enterrados juntos em uma sepultura coletiva no cemitério de Vila Alpina, sob o título de As 13 Almas. Essa história ganhou contornos de sobrenatural quando visitantes do cemitério começaram a relatar fenômenos estranhos. Logo após o enterro, os zeladores do cemitério passaram a ouvir gritos angustiantes vindos da sepultura, o que levou muitos a acreditar que as almas das vítimas ainda não haviam encontrado descanso. Para aplacar esses espíritos, surgiu a prática de deixar copos de água sobre o túmulo, um gesto simbólico para apagar o fogo que ainda consumia essas almas em agonia. Essa prática continua até os dias de hoje, com muitos devotos que acreditam que as 13 almas são capazes de conceder bênçãos e milagres em troca da água deixada sobre o túmulo. Essa lenda se espalhou rapidamente, atraindo tanto curiosos quanto devotos que buscavam conforto em meio ao mistério. Muitas pessoas afirmam ter recebido graças após visitar o túmulo e rezar pelas almas. No entanto, há também aqueles que, ao contrário, relatam sentir uma atmosfera opressiva ao redor da sepultura, como se algo invisível os observasse ou como se o local fosse ainda assombrado pelos espíritos presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. O edifício Joelma é, ao mesmo tempo, um monumento ao progresso e um memorial sombrio de um dos dias mais trágicos da história de São Paulo. Sua história, marcada pelo horror do incêndio e pelos muitos relatos de fenômenos sobrenaturais, continua a fascinar e aterrorizar aqueles que ousam revisitar suas memórias. Para muitos, o Joelma é um prédio assombrado, um lugar onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornam indistintas, onde as almas que pereceram no incêndio ainda caminham pelos corredores, revivendo seus últimos momentos em um ciclo eterno de dor e desespero. E você, se entrasse no edifício Joelma, sentiria a presença desses espíritos?
O que explica os fenômenos relatados por tantas pessoas ao longo dos anos? Seria apenas o peso psicológico de uma tragédia ou há, de fato, algo mais sinistro em suas fundações? O edifício permanece de pé, uma testemunha silenciosa de eventos inexplicáveis que talvez jamais serão completamente compreendidos.